Já aconteceu de você ter uma despesa inesperada que te colocou em dificuldade? Se a resposta é sim e você não tem um fundo para emergências, este vídeo vai salvar sua vida para todas as próximas vezes em que você tiver despesas inesperadas. Neste vídeo, vou explicar o que é um fundo de emergência, como criá-lo, onde colocar o dinheiro uma vez que você criou o seu fundo de emergência, para que serve. E obviamente, no final de tudo isso, você poderá ficar tranquilo e sereno porque terá a sua conta de emergências. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas como faz um tempo que não falo sobre isso, não faço vídeos desse tipo, e tem muitos novos inscritos, decidi fazer uma versão atualizada deste tópico, que na minha opinião é o mais importante de todos para ter estabilidade financeira. Antes de começar, inscreva-se no canal se quiser aprender a gerenciar seu dinheiro. E então começamos precisamente com como criar um fundo de emergência. Primeira coisa, porque é importante, e eu diria até vital, ter um fundo de emergência, porque a vida está cheia de imprevistos, de coisas que não podemos prever, de coisas que chegam de repente. E ter dinheiro de lado para enfrentar essas emergências realmente se torna aquilo que pode fazer a diferença entre viver constantemente fazendo sacrifícios e viver tranquilamente. Então, se você quer viver tranquilo, qual que é a sua prioridade? A coisa mais importante de todas é criar um fundo de emergência que serve para tudo, como a geladeira que quebra, a máquina de lavar louça que quebra, o carro que quebra. Atenção, não estamos falando sobre manutenções regulares do carro porque sabemos que elas existem, sabemos que pelo menos uma revisão por ano precisa ser feita, sabemos que os pneus precisam ser trocados, então essas são todas coisas que podemos prever. Mas então existem os imprevistos, aquelas coisas que quebram de repente e que não podemos saber quando acontecem. Ter esse fundo é importante porque permite que você não precise pedir empréstimos, permite que você não tenha que ir a amigos ou parentes para pedir dinheiro. Mas, acima de tudo, permite que você enfrente períodos até mesmo difíceis, sem dificuldades ou pelo menos estando preparado. Sejamos mais realistas. O ponto é que um fundo de emergência, no entanto, não serve apenas para isso, mas também serve em outras situações. Como poderia ser a mudança de trabalho? Conheço muitas pessoas que não mudam de emprego, apesar de não estarem satisfeitas em seu local de trabalho, porque eles têm uma hipoteca para pagar e sem dinheiro de lado não podem tomar uma decisão como mudar de emprego. Mas isso muitas vezes também pode ser o fato de quererem se mudar. Muitas pessoas não podem fazer isso porque não têm dinheiro de lado, ou mesmo quando querem se separar do marido ou da esposa. Infelizmente, eu conheço pessoas que não fazem isso porque não têm dinheiro de lado. Eles têm hipoteca, têm empréstimos, têm despesas e, consequentemente, estão presos em uma situação onde não são felizes porque não têm dinheiro de lado. Portanto, ter um fundo para emergências realmente faz a diferença. Mas quanto eu devo guardar? Quando? Quão grande deve ser esse fundo de emergência? Vocês frequentemente me escrevem nos comentários ou no Instagram. Se ainda não me seguem lá, por favor, façam isso. Não há um valor que seja adequado para todos, mas o fundo de emergência deve cobrir de 3 a 6 meses de despesas. Eu sei que quem é antigo no canal já sabe dessas coisas, mas uma revisão sempre faz bem para vocês também. Até porque se vocês conhecem as coisas, mas ainda não as colocaram em prática. Pessoal, isso não serve, a teoria sem a prática não serve para nada. Portanto, vocês devem ter de 3 a 6 meses de despesas reservados. Como eu sempre digo, justamente porque se chegar um período difícil, onde eu perco o emprego, eu tenho tempo para encontrar outro trabalho sem entrar em dificuldades. Consigo ainda pagar todas as coisas essenciais que devo pagar, como hipoteca, o aluguel, compras, contas e tudo mais. Atenção, no canal eu sempre falei sobre ter de 3 a 6 meses de despesas. No entanto, um pequeno update, porque eu também, obviamente, evoluo, conheço coisas novas e penso sobre muitas coisas. Devem ser as despesas essenciais, então das despesas precisamos, obviamente, retirar os opcionais, a diversão, tudo que não é vital, que não é necessário, que não é uma necessidade. Porque, obviamente, se eu perder o emprego e não tiver renda naquele momento, não é que eu vou me divertir, comer fora, ir de férias
ou fazer outra coisa, mas vou limitar minhas despesas apenas ao que é realmente essencial. Portanto, este é o período de tempo que deve cobrir. Depois, há quem se sinta mais tranquilo com 12 meses de despesas de lado, e há quem se sinta assim com apenas 3, talvez seja um pouco mais propenso ao risco, digamos assim, e esteja tranquilo mesmo com 3. Porém, digamos que o ideal é ter 6 meses de despesas essenciais reservadas. Mas como faço para criar um fundo para emergências? Então, em primeiro lugar, você precisa fazer um orçamento. Eu, pessoal, sobre este martelo, como um louco, já repeti 1000 vezes no canal. Mas você precisa ter um orçamento anual, porque se você não sabe exatamente quais são suas despesas mensais, como você pode calcular o quão grande deve ser o seu fundo de emergência? Você não pode fazer isso. Então, primeiro passo, criar um orçamento. Segundo passo, você precisa estabelecer um objetivo. Como eu te disse justamente há pouco, o fundo para imprevistos deve cobrir de 3 a 6 meses de despesas. Em quanto tempo você quer alcançá-lo? Isso, obviamente, depois de fazer um orçamento, você pode fazer uma estimativa de quando pode alcançar esse objetivo. O terceiro passo é começar a economizar constantemente todos os meses para justamente criar mês após mês este fundo para emergências. Por que não é que você deve criá-lo em um mês ou em uma semana ou de um dia para o outro? Mas leva um certo tempo justamente para criar este fundo de emergências. Como eu sempre digo, pelo menos 10% da sua renda deve ser destinada à criação do fundo para emergências. Se você ainda não tem, se já tem, então você pode fazer outras coisas, mas no início a prioridade é realmente criar este fundo. Como eu posso saber? Dos 10% e todo o resto vem do orçamento. Se você tem um bom orçamento, pode economizar 10% para colocar no fundo de emergência. Quarto passo, guarde esse dinheiro em uma conta separada da sua conta pessoal, onde você recebe o salário e paga a hipoteca. O aluguel, você tem o banco para pagar as despesas, onde chegam as contas e tudo mais, porque precisamos ter bem claro quais são os fundos dedicados às emergências e quais são dedicados às despesas diárias. Além disso, pessoal, se vocês querem saber mais sobre isso, como fazer passo a passo, falo sobre isso no meu curso em vídeo, cujo link está na descrição deste vídeo. Então a próxima pergunta é: onde devo guardar esse dinheiro? Este é um passo fundamental, porque, pessoal, precisamos ter uma conta separada. 1 por uma questão de organização, 2 por uma questão de clareza. Como eu estava dizendo há pouco, você precisa ter bem claro quais dinheiros você pode usar para diversão e quais dinheiros você deve usar quando o seu carro quebra. Isso também porque, se você é uma pessoa que tende a gastar, que nunca economizou na sua vida, que não tem consciência do seu próprio dinheiro, de como o gasta, de quanto pode gastar, é fundamental. Quer dizer, você não deve ver esse dinheiro porque senão você o gasta. E quem de vocês tentou fazer isso, talvez mantendo o dinheiro na conta principal, ou quem fez isso mantendo-o no cofrinho e depois o quebrou? Depois de nenhuma semana, sabe do que estou falando? Se você é uma pessoa exatamente que tem tendência a gastar esse dinheiro, você não deve vê-lo. E eles devem estar em uma conta separada e também devem ser de difícil acesso. Ok, porque você começa a criar seu próprio fundo para imprevistos e isso te deixa preocupado. Uma noite você quer sair para jantar, não tem mais dinheiro na conta, você pega de lá. Isso não é bom, é por isso que também é melhor não ter o banco dessa conta. Ao mesmo tempo, porém, esse dinheiro também precisa estar facilmente acessível no momento em que eu precisar. Então eu preciso ser capaz de desbloqueá-los dentro de 2-3 dias. Porque se meu carro quebrar e eu levar para o mecânico, talvez leve exatamente 2 ou 3 dias para consertá-lo, eu preciso ter o dinheiro para pagar o mecânico. O fundo de emergência. Aqui precisamos fazer uma grande ressalva, pois também é necessário entender quais são as emergências. Eu já falei um pouco sobre isso no início, dei algumas sugestões, mas quero enfatizar o fato de que as emergências são tudo de que precisamos, do que não podemos prescindir. Então, não estamos falando de férias, não estamos falando de carros, não estamos falando de coisas que não são vitais, coisas que não são importantes. As emergências são tudo o que não podemos prever, que chega de repente e que justamente nos coloca em dificuldades.
Então, rapazes, não é que vocês precisam guardar dinheiro, começar a guardar dinheiro e então justamente sair para jantar, dar um presente, satisfazer um capricho, comprar algo que talvez você já tenha, mas saiu um modelo mais bonito e então você quer comprá-lo. Quer dizer, como pode ser uma televisão, um telefone ou qualquer outra coisa. Não, rapazes, nisso é preciso disciplina. Eu sei que talvez no início alguém possa sentir que está se privando de algo, renunciando à diversão, sentindo uma falta ou fazendo sacrifícios. Mas rapazes, o que eu sempre digo é, como vocês se sentem quando exatamente o carro de vocês quebra? Vocês não têm dinheiro e não conseguem dormir à noite, não estão tranquilos, não sabem o que fazer porque não têm esse dinheiro. Quer dizer, se você realmente quer estar tranquilo do ponto de vista econômico, ter algum dinheiro de lado, ter um fundo para emergências é a coisa mais importante que existe. E infelizmente, pessoal, recentemente fiz um vídeo onde fui perguntar às pessoas exatamente se investem, se interessam por finanças pessoais, e muitas pessoas me disseram que não se interessam. Não veem motivo para fazer isso, nunca fizeram, não se importam. Quer dizer, pessoal, ser ignorante em termos financeiros é apenas uma desvantagem, ou seja, leva você a viver com dificuldades. E isso é dito por uma pessoa que passou por isso, que agora conseguiu reverter sua situação e que, portanto, pode lhe dizer como era antes e como é agora. E ter algum dinheiro guardado, posso garantir que é muito melhor. Ou seja, renunciar a um jantar fora para ter algum dinheiro guardado e poder pagar à vista de forma tranquila. Uma nova máquina de lavar louça, porque não, se a antiga quebrar não tem preço. Quer dizer, para mim é muito mais importante do que uma saída para jantar, um presente ou qualquer outra coisa. É por isso, criar um fundo de emergência não é apenas uma estratégia financeira, mas é uma proteção para a sua vida, para o seu dia a dia. Portanto, se para você é importante estar tranquilo, criar um fundo para emergências deve ser o seu primeiro objetivo. Obviamente, se vocês têm perguntas, escrevam aqui embaixo nos comentários, eu responderei com muito prazer, porque é um assunto que eu realmente me importo.